Bom dia, Belém! Tudo bem? Bom dia, sonhadores, né? Somos artistas, portanto, sonhadores. Deixa eu chegar mais perto. Que prazer enorme de poder voltar a essa cidade alguns anos depois. Essa cidade tão transformada e que hoje chega com tantas novidades ao Sudeste, a esse restante do Brasil gigante. Eu tenho absoluta certeza que vocês me conhecem muito, sobretudo por alguns dos muitos vilões que eu fiz na minha carreira. Responsável por essa mudança do mocinho para o vilão é um cara chamado Valcir Carrasco, que não me deu só um personagem, mas me deu uma carreira. Em determinado momento, ele me liga numa tarde no Rio de Janeiro, me convidando para fazer o grande vilão da novela Alma Gêmea, Guto, cuja missão era matar a protagonista no primeiro capítulo. E eu disse para ele que eu precisava me reconhecer nesse trabalho, nesse personagem. Afinal de contas, eu não tinha a menor ideia de como seria o olhar daquele que ousa atingir a tragédia. Eu era um menino de Copacabana, acostumado e tipificado dentro da emissora onde eu trabalhava a ser o galã, a ser o mocinho, e assim foi durante alguns anos, até que chega essa virada. E eu comecei por isso só para me apresentar um pouquinho, para fazer recordar essas imagens que, de certo, estão impregnadas no imaginário de vocês. Mas eu vou começar, é preciso começar por algum lugar, e eu vou começar no ano de 1998. 1998, se a gente somar esses números todos, é o número da sabedoria, é o número de uma certa transformação, e nesse ano acontecem coisas fundamentais na minha vida. Talvez eu estivesse vivendo, nessa época, o meu primeiro caso de amor de perdição, à la Camilo Castelo Branco. Eu sofria por amor. Como diz Flor Bela Espanca, pena é não haver manicômio para corações, porque para cabeças há muitos. De maneira que esse era o meu espírito na época. E aí, sofrendo desse amor todo, eu mandei imprimir naquela época, porque não havia nada digital, mandei imprimir uma grande foto minha, onde eu ia escrever nessa foto: eu de presente para você. E era uma foto destinada ao meu amor. Quando eu me debrucei sobre a foto para escrever isso, eu pensei, meu Deus, tem vírgula. E não consegui ir adiante, porque eu não admitia que numa frase tão simples, num período tão simples, eu pudesse errar. Minha mãe, na vida inteira, todos os dias da minha vida, dizia para mim: saber não ocupa espaço. De maneira que foi com essa frase que eu fui me nutrindo, sobretudo porque eu não queria desapontar a ela. Então, esse saber, ele vai entrando na minha vida em todos os dias eu aprendo, e é por isso que essas viagens por esse Brasil tão grande me faz tão maior. Mas voltando àquilo, eu não sabendo se tinha vírgula ou não, passo a mão no telefone e ligo para uma professora de gramática, de língua portuguesa e literatura brasileira, que é uma das primeiras mulheres que mudam a minha vida. Minha mãe e minha avó já haviam mudado a minha vida com essa família palavrosa, sabe? Essa família que vai insistindo em palavras na sua cabeça que acabam repercutindo. E aí eu fui parar na casa dessa mulher, professora de língua portuguesa, Ana Maria Zanelli, onde eu chego e ela me diz: o que te traz aqui? E eu falo: professora, eu queria escrever um bilhete em que digo eu de presente para você. E eu não sei se tem vírgula ou não. Ela falou assim: não, mas o que você pretende dizer com isso? E eu fiquei admirado com a pergunta dela. Como assim o que eu pretendo dizer com isso? Para mim era tão simples, né? Eu de presente para você. Ela falou assim: não. Porque se você disser eu, vírgula, de presente, vírgula, para você, esse de presente, você já conhece esse cara. Esse de presente entre vírgulas é um velho adjunto adverbial, de modo que, porque está deslocado do fim da frase, aparece entre vírgulas. Portanto, você é como um presente para essa pessoa. E por outro lado, se você disser eu, vírgula, de presente para você, uma exclamação eventual no final, sem vírgula, esse de presente passa a ser adjunto adnominal, portanto, você não é mais como um presente, mas você é o presente. E é claro que eu escolhi ser um adjunto adnominal. O presente. Isso mudou minha vida. Eu passei estudando língua portuguesa e literatura com essa mulher
até que ela falecesse e me deixasse como herança muito mais do que eu pude aprender. Isso foi em 1998. Nesse mesmo ano, assim, já não sabendo nem mais o que a gente podia estudar sobre gramática, pontuação e tal, e essas coisas que me faltavam tanto no começo da vida, porque o meu pensamento sendo tão digressivo, os parágrafos do meu pensamento sendo tão longos, era muito difícil pontuar. Então eu precisava ter um absoluto domínio dessa pontuação, até para fazer aquilo que talvez os ingleses tenham mais do que nós, que é a organização dos conteúdos do pensamento. Então esta mulher e a capacidade da língua portuguesa de ordenar a nossa retórica, o nosso falar, que advém do nosso pensamento, foi fundamental. De maneira que lá pelas tantas, a gente fazia análise sintática do hino nacional brasileiro, e é ela que me ensina que o sujeito do primeiro verso do hino nacional brasileiro, que é ouviram do Ipiranga as margens plácidas, o sujeito é as margens plácidas do Ipiranga que ouvem. Certo? Porque se as margens plácidas não está craseado. Isso é uma inversão. É uma figura de linguagem, uma anástrofe e tal, de maneira que a gente foi estudando isso até chegarmos na análise sintática dos 7 solilóquios do Hamlet de Shakespeare. É a grande peça de William Shakespeare, a história do príncipe da Dinamarca, que mesmo que vocês não tenham lido, todo mundo já ouviu falar esse nome, né? Porque se eu disser aqui ser ou não ser, todo mundo responde com... Eis a questão. Anotem, para não esquecer de eu retomar esse ponto de eis a questão. Acho que inevitavelmente eu vou me recordar disso, mas é fundamental. Eis a questão. Então nós fizemos também a análise sintática dos 7 solilóquios do Hamlet. O que é solilóquio, Alexandre? Solilóquio é uma experiência que Shakespeare inaugura de fazer com que eu como personagem, permita que a plateia não escute, mas auscute os pensamentos humanos. Eu permito que você tenha acesso ao meu pensamento. Eu tenho absoluta certeza que o grande sonho de Shakespeare, isso depois o cinema vai fazer, é com que o personagem fique absolutamente calado na frente do palco avental, ou chamado old stage, absolutamente calado, e uma voz em off. Sabe o que é uma voz em off? Uma voz em off é uma gravação, digamos assim, que está dizendo aquilo que eu estou pensando. Isso é muito comum no cinema hoje, chamado voice off ou voice over. Mas naquela época não tinha isso. De maneira que a técnica apresentada por Shakespeare era com que o ator chegasse na frente do palco avental e dissesse ser ou não ser. Essa que é a questão. Será mais nobre suportar na mente as pedradas e flechadas da trágica fortuna ou tomar armas contra um mar de escolhos e enfrentando-os vencer? Esse é o terceiro solilóquio de Shakespeare. Então, ele permite que nesse momento onde o ator está debaixo de um único feixe de luz, você tenha absoluta certeza do que é, em verdade, o que o personagem sente. Porque ele não está dizendo isso, ele está pensando isso. Conseguem entender a diferença? Portanto, a gente traça aí uma diferença entre solilóquio, que é falar sozinho, portanto, falar para si. Isso advém lá de um trabalho de Santo Agostinho, no século XII, falar para si, e diferente de um monólogo, onde você pode estar aqui comigo e eu falo sozinho. Tá? E a gente fez a análise sintática desses solilóquios todos, até descobrir que, de repente, como eu disse, será mais nobre suportar na alma, seria adjunto adverbial de lugar virtual. Eu achava isso fascinante. E cada um acha na vida uma determinada coisa fascinante. Né? Você tem os seus fascínios, você tem outros, e somos tão plurais nesses fascínios. Até que, numa noite no Festival de Teatro de Curitiba, o maior festival de teatro do Brasil, eu encontro uma figura mitológica chamada Bárbara Heliodora, que vinha a ser a primeira mulher a ter traduzido as 39 peças de Shakespeare em versos decassílabos. Isso é um trabalho hercúleo, é um trabalho ciclópico, é um trabalho sobre-humano que uma mulher brasileira faz, se tornando a maior autoridade latino-americana em Shakespeare. Ao mesmo tempo dessa carreira docente na Unirio,
que infelizmente nunca concedeu a ela uma cadeira sobre Shakespeare, mas sobre o teatro de uma forma geral. Essa mulher encontrei no final de uma noite de teatro, no festival de teatro, e porque eu era ainda muito jovem e talvez mais ousado do que hoje, eu parei a Bárbara e disse assim: Bárbara, eu fiz a análise sintática dos 7 solilóquios do Hamlet. E ela vira para mim, estupefacta, e diz: uau, finalmente eu conheço um tarado no Brasil. Essa tara sobre a qual eu falava é um pouco desse fetiche que cada um tem em uma coisa. É uma tara junguiana, né? É uma paixão, é uma consideração, é uma motivação. Porque você se debruçar sobre os solilóquios do Hamlet para fazer a análise sintática, convenhamos que é uma coisa muito particular. Só que eu fiquei também impressionado com a resposta dela, mas ela rapidamente sorriu abertamente e disse: eu quero ver isso. Leve à minha casa. E ela morava por acaso, como a vida vai nos dando conexões. Existe uma palavra que eu adoro, que não é epifania, mas apofenia, que significa a capacidade de você criar sistemas, de você criar associações. É o que a gente eventualmente fala de mentalizar e acontecer, sabe? Aquele chamado The Secret. É sobre isso, porque eu era muito pequeno. Talvez meus pés não alcançassem o chão do carro. Quando andando ali pelo Cosme Velho, onde Bárbara morava, havia sempre uma casa que me chamava a atenção, porque as janelas estavam sempre abertas. E através dessas janelas eu via as paredes completamente cobertas de livros. E eu ficava perguntando, indagando a mim mesmo: quem será que mora nessa casa cujas paredes são tomadas de livros? E quando eu fui à casa de Bárbara e Leodora, era essa casa onde ela morava. De maneira que dessas paredes cobertas de livros, ela me deu tantas e tantas respostas durante 12 anos em que eu estive semanalmente convivendo com esta mulher, que para mim é um portento, portanto, a 4ª mulher que entra na minha vida para mudar completamente a minha vida. É outra que me ensina mais do que eu pude aprender. Todas as segundas-feiras, ou terças eventualmente, quando ela já estava doente, às vezes nos encontrávamos no hospital para conversar sobre Shakespeare, enfim. Mas numa certa noite desses encontros tão especiais, ela me contou que ela tinha, nessas paredes recobertas de livros, uma obra rara, uma obra-prima, que vinha a ser uma das 80 réplicas do fólio de 1623 das obras reunidas de Shakespeare. A gente costuma chamar esse trabalho de fólio de 1623. Ele já estava morto, Shakespeare já estava morto, mas sempre teve a intenção de deixar aquelas obras reunidas. Só que, se você editasse aquilo, naquela época não havia direitos autorais. Hoje nós temos ainda uma palestra aqui com minha querida Priscila Crespo sobre direitos autorais na arte. Naquela época não havia direitos autorais. De maneira que se você pegasse o meu manuscrito da minha peça, Hamlet, Macbeth, Lear, Otelo, que seja, Romeu e Julieta, você podia montar com a sua companhia e eu não tinha absolutamente nenhum direito. É daí, por exemplo, que Shakespeare monta e escreve O Mercador de Veneza. Não sei se já ouviram falar, mas tem filmes, agora está com o Dan Stubach em São Paulo, fazendo O Mercador lindamente. Mas o que acontece nessa época? As companhias de teatro efervescendo em Londres, né? A maior metrópole da Europa medieval, da Europa elisabetana, de maneira que ele vai assistir a uma peça no teatro do lado, chamada O Judeu de Malta, de Christopher Marlowe, que estava fazendo um tremendo sucesso. Ele fala: eu vou copiar. E escreve O Mercador de Veneza baseado no Judeu de Malta, de Christopher Marlowe. Eu vou dar um spoiler devastador aqui para vocês, que das 39 peças de William Shakespeare, apenas uma tem o enredo original. Vocês devem conhecer Romeu e Julieta, Macbeth,
Rei Lear, Otelo, Hamlet, as comédias, Muito Barulho por Nada, Tudo Está Bem Quando Termina Bem, Como Gostás, que eu amo, As Alegres Comadres de Windsor, os romances, Conto de Inverno, Péricles, Cymbeline, são 39 peças. Só uma tem roteiro original, que é Os Sonhos de uma Noite de Verão. O resto, gente, tudo ele copia não, mas advém de uma fonte que ele transforma e faz com que nós estejamos ainda aqui, 400 e tantos anos depois, falando desse cara. Não sei se vocês estão acompanhando as apostas para o Oscar, mas um dos filmes super consagrados para o Oscar agora é o Hamnet, né? Já viu? Viu? Agora, Shakespeare todo ano está na crista da onda, todos os anos são 40 mil títulos lançados sobre Shakespeare em algum aspecto. Esse romance já existia, mas agora está habilitado, concorrendo ao Oscar de melhor filme, que é uma romantização dos chamados Anos Perdidos, anos sobre os quais ele sai da sua cidade natal, em Stratford-upon-Avon, vai para Londres, e nós não temos muitas informações do que acontece entre 1590 e 1592, que é quando o romance vai preenchendo, com ficção, obviamente, essas lacunas e transforma num filme digno do Oscar. Bom, quando Bárbara, então, me diz que tem uma das 80 réplicas, existem só 80 ao redor do mundo. A grande maioria está na biblioteca de Londres, na biblioteca nos Estados Unidos e tal. E aí eu falo, Bárbara, mas eu posso ver isso? Eu queria tocar nessa Bíblia, né? E ela pega do alto da estante esse folho, todo envelopado em papel de seda. E eu falo, deixa eu ver o terceiro solilóquio, ato 3, cena 1, onde se lê o to be or not to be, e nós abrimos lá, né? Aí sim, como uma epifania, como um ato quase que milagroso, né? Eu abro ali e leio to be or not to be, ponto e vírgula, that is the question, dois pontos. Whether this nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. Veja bem, o que eu fazia no começo de 1998, que mudou a minha vida? Eu estudava língua portuguesa e literatura brasileira. Já tinha sabido pontuar o meu período tão simples, eu de presente para você. De maneira que essas questões da pontuação, do verbo, das palavras, já me rodeavam. Desde que minha mãe e a minha avó diziam para mim, saber não ocupa espaço. Desde que a minha mãe e a minha avó, desde muito pequeno, diziam para mim coisas como: há mais coisas no céu e na terra do que supõe. A nossa vã filosofia anota para me fazer recordar. Supõe a nossa vã filosofia. Anota para me fazer recordar. Minha mãe e minha avó diziam: há algo de podre no reino da Dinamarca. Elas diziam: fragilidade, seu nome é mulher. Isso tudo eu vou voltar mais à frente com vocês. Bom, quando eu abro então o folho e me deparo com isso, eu falei assim: meu Deus do céu, to be or not to be, ponto e vírgula, that is the question, dois pontos. Mas dois pontos, em meu sentir, anuncia aquilo que virá. Machado de Assis escreve para Capitu, para o Dom Casmurro dizer, quando entrega uma carta a Capitu: eis aqui o que tenho a lhe dizer, dois pontos. Porque agora que eu vou começar a dizer, certo? A gente está parecendo escola de ensino médio, né? Aprendendo assim a pontuar e tal. Mas se a gente voltar lá na Bíblia, em João, capítulo 1, versículo 14, ele diz que o verbo se fez carne. E, portanto, é quando Deus toma encarnação. Então, minha gente, nada deriva senão, a priori, do pensamento que se transforma em verbo. Vocês até poderiam imaginar que eu viesse aqui hoje para fazer uma grande apologia das redes sociais, uma grande apologia das mídias sociais. Não. Eu estou aqui para fazer uma apologia do pensamento. Porque sem essa matriz do pensamento eu não consigo produzir conteúdo. Compreendem?
A não ser que eu seja um ganhador da Mega Sena da virada e já tenha nascido abençoado por Deus com uma certa verve capaz de viralizar e me transformar no rei do espaço infinito. Mas nem todos ganhamos a Mega Sena, sequer a da virada, não é verdade? A gente precisa batalhar por isso, a gente precisa enraizar essas árvores para que se tornem frondosas. E aí, diante daquele espanto que eu tive com aquela pontuação, também em 1998, eu fiz na Academia Brasileira de Letras, 1998 é o tal ano da transformação com o número 9, né? Eu fiz comemorando os 100 anos de Dom Casmurro, a obra monumental de Machado de Assis, uma montagem dentro da Academia Brasileira de Letras, fazendo parte do ciclo machadiano de comemoração dos 100 anos de Machado. De maneira que nesse ciclo de conferências havia palestras de todos os imortais, e eu ficava tão louco que eu, dentro da mesma ousadia, perguntei se eu podia deixar um gravador na mesa. E eu tenho as fitas cassete de todas essas gravações dos imortais que tantos já se foram. Mas deixaram para mim essa mala, tem até no meu Instagram, essa mala, é uma mala com muitas fitas cassete, que eu eventualmente retorno a escutá-las para me reabsorver de tanto conteúdo. Bom, tendo feito o Dom Casmurro na academia, e pela minha ousadia, pelo meu modo tão perguntador, os imortais me reconheciam, né, como aquele que pergunta tudo. E eu marquei uma consulta com o professor Evanildo Bechara, com o imortal Evanildo Bechara, autor de tantas gramáticas com as quais vocês devem ter estudado por aqui. E ele me recebeu com tanta generosidade, meu Deus, e era um imortal. E na casa da Bárbara Eliodoro eu fiz uma foto do fólio, da página do fólio, e disse para ele: professor, eu sou aluno da professora Bárbara Eliodoro e tive acesso à réplica do fólio onde se lê isso. Mas eu tenho a impressão que dessa forma a questão do Hamlet não é ser ou não ser, mas sim o que vem depois. Afinal de contas, existem 2 pontos. Ele falou assim: eu não conhecia originalmente o fólio de 1623, mas se é assim que está escrito, é exatamente como você está pensando. Eu falei: sim, mas como é que a gente explica isso? De uma maneira muito simples, porque para eles tudo é muito simples, né? De uma maneira muito simples. 2 pontos é o que a gente chama de pontuação catafórica, ou seja, ela anuncia aquilo que virá. Isso eu já sabia. Machado diz: eis aqui o que tenho a lhe dizer. Ela anuncia aquilo que virá. Em oposição à pontuação anafórica, ou seja, que resgata aquilo que já foi. E o ponto e vírgula é exatamente para separar esse período. Portanto, inevitavelmente, a questão do Hamlet não é o ser ou não ser. Vocês responderam aí, ser ou não ser? Eis a questão. Mas eu prefiro... Aí eu fui convidado para ser o Hamlet numa grande montagem no Rio de Janeiro, no Parque Lage, na piscina do Parque Lage, no pátio interno do Parque Lage. E a própria tradução da Bárbara Eliodoro, vejam bem, quando eu falei que Bárbara Eliodoro tinha traduzido as 39 peças em versos decassílabos, portanto, versos com 10 sílabas. Porque eu digo, to be or not to be, that is the de question, porque a gente conta até a última sílaba tônica. Certo? Se eu disser ser ou não ser, eis a questão. Quantas temos? 8. Alguma coisa está errada por aqui, né? Bárbara Eliodoro e a sua mãe, Ana Amélia Carneiro de Mendonça, poetisa de mão cheia, vão traduzir: ser ou não ser essa que é a questão. Quantas tem? 10. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Mas eu fui além com o professor Evanildo Bechara. Eu falei assim: mas nós temos, professor, uma distinção entre o essa, o esta e aquela. Ele falou: claro,
porque tudo era muito simples para ele, né? Claro, isso advém da tripartição do pronome demonstrativo em latim. Eu falei assim, bom, então não deveria ser esta? Ele falou assim, deveria. Aí eu falei assim, mas então eu gostaria de dizer, ser ou não ser? A questão é esta, será mais nobre suportar na mente as pedradas e flechadas da trágica fortuna ou tomar armas contra um mar de escolhos e enfrentando de vencer? Esta é a questão. Mas a gente esbarrava literalmente no que pregava o Tratado de Versometria brasileiro, que diz, como eu acabei de comentar com vocês, que a gente deve contar até a última sílaba tônica. Mas ele me disse que o tratado também permitia que, se fosse por sua escolha, você poderia contar até a última sílaba de fato. De maneira que eu me permiti, quando fiz o Hamlet no Shakespeare, no Parque Lage, no Rio de Janeiro, dizer, ser ou não ser, a questão é esta. E isso para mim muda tudo. De maneira que também no meu caso, assim como no Evangelho de João, o verbo se fez carne e toma conta de mim. Esse é o meu fetiche. Essa é a minha paixão. Essa é a minha paixão. E aí a gente vai se encontrar naquilo que eu comentei no começo, que talvez vocês conheçam mais, que é... Just a second. Conhecem esse cara? Lembram dele? Esse é o Guto, da novela Alma Gêmea. Era eu. Quando eu falo que eu queria me reconhecer, é porque está um pouquinho diferente, não está? Lá ou cá? Esse era o cara com o qual eu gostaria de ter uma certa distância. E aí, eu gastei meu primeiro salário com outra mulher que muda a minha vida, chamada Camila Amado. Camila Amado era preparadora de elenco no Rio de Janeiro, também já falecida. E eu gastei todo o meu primeiro salário com ela. E só um segundo. Minha irmã é psiquiatra. Faz 30 anos de formada esse ano, em 2026. E naquela época ela trabalhava no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. E eu sugeri, dentro desse cardápio de ousadias, se eu não conseguia um laboratório dentro do presídio Ari Franco. Porque eu gostaria de estar diante do olhar daquele que ousa atingir a tragédia. E ela e Camila Amado conseguiram. De maneira que eu passei 3 dias dentro do presídio Ari Franco, no Rio de Janeiro. Onde estão, de repente, eu numa sala e um detento que havia matado 30. E eu digo isso para ele assim, mas você se sente bem? Como é que você se sente? Ele me disse assim, eu não me sinto bem, mas também não me sinto mal, não. Eu falei, por quê? Ele me diz, porque já estava combinado. Mas já estava combinado como? Eu já tinha dito para a facção, se você não fizer do meu jeito, eu acabo com você e com todos os seus. Portanto, quem matou não fui eu, foi ele. Porque eu disse que tinha que ser do meu jeito, a escolha foi dele. Eu saio do presídio completamente atordoado, né? Porque esse olhar eu aprendi lá. Esse olhar pesado, carregado, como um atlas que carrega o mundo nas costas, eu aprendi lá. Mas eu saí diretamente do presídio Ari Franco para a casa da professora Camila Amado e contei essa história. E ela tira de uma dessas estantes também, porque em geral essas casas são tomadas de livros, são tomadas do verbo e são tomadas do conhecimento. E ela tira da estante um trabalho de Gilles Deleuze sobre a obra do Spinoza, que diz sobre a desvalorização do bem e do mal em função do bom e do mal, como ideias. Esse trabalho é muito difícil, é muito filosófico e tal. Se Spinoza já é difícil, acho que o trabalho é mais difícil do que o próprio Spinoza. Mas o que ele quer dizer com isso? Que Deus é meu brother.
Deus é meu parceiro em qualquer coisa que eu desejar. Só que eu posso desejar qualquer coisa. E no caso desses que mataram 30, desejaram aquilo que nós, como cidadãos, não desejamos. Isso é só um personagem, tá? Isso é pura ficção, isso é uma novela. Ainda que tenhamos sido censurados na época, tivemos que regravar muitas coisas porque havia censura, mas ela me apresenta esse trabalho sobre a obra de Spinoza, e isso fica reverberando na minha cabeça, e eu construo esse personagem, que é o Guto, sem nenhum tipo de fardo nas costas, diante daquilo que ele tem que fazer para a sobrevivência dentro das escolhas dele, percebem? Isso é filosofia, tá? Isso é filosofia, não é vida real, é um personagem. E aí, tudo bem, começamos a gravar, a ensaiar, a ler os roteiros chegavam na nossa casa, era um personagem fascinante, era um personagem que de imediato eu percebi que mudaria a minha vida, e de fato aconteceu, né? E o Jorge Fernando era o diretor da novela. E ele fez uma coisa espetacular, que eu nunca tinha visto acontecer, porque em novela, os ricos gravam no dia dos ricos, os pobres gravam no cenário dos pobres, de maneira que a gente não se encontra todo dia. A não ser nos casamentos, eventualmente quando os ricos encontram os pobres, quando um núcleo encontra com o outro, mas o Jorge fez uma coisa sem precedente a meu juízo, que foi reunir, como estamos aqui reunidos, num auditório, para que todo o elenco reunido pudesse assistir uns aos outros. E a novela tivesse uma cara em uníssono, percebem? Tivesse uma unidade temática, uma unidade de espírito, além da forma e tal, mas forma e espírito precisavam andar juntas. E aí estava o elenco todo reunido. Essa primeira cena, quando eu digo Cristina, quando está escrito no roteiro, Cristina, vírgula, estou preso, exclamação, eu já tinha estudado com a professora Camila Amado e decidido, deliberadamente, dizer, Cristina, estou preso. Assim eu ensaiei. Assim eu deliberadamente decidi com a professora Camila Amado como iria dizer. E aí estamos lá, o elenco inteiro reunido na primeira fila, os mais velhos, Valderez de Barros, Elizabeth Savala, Emiliano Queiroz, os portentos da dramaturgia. Barilari, vamos ensaiar. Cena tal, número tal, pode subir. Essa cena você está na escrivaninha escrevendo essa carta e é uma voz off. Ou seja, você vai gravar essa sua voz enquanto você está escrevendo a cena. Era o sonho de Shakespeare. Lembra que eu falei para vocês? De ter essa voz que ecoa o seu pensamento ou o seu escrito. Beleza, mas vamos ensaiar aqui em on, para depois você gravar em off. E aí vamos lá. Eu estou lá, debruçado sobre a mesa, arfante, e digo, Cristina, estou preso. E ele bate na mesa com uma força e solta um tremendo palavrão e diz, não é isso que está escrito. Valderez, quando é que esses meninos vão entender que isso é uma novela de época? Não é tô, é estou. E eu tinha ensaiado e gastado o meu salário inteiro para escolher dizer tô. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era o primeiro dia de gravação, era uma segunda-feira. E muito a contragosto eu disse, Cristina, estou preso. Literalmente. Eu não sei se vocês lembram que eu disse no começo o que eu fazia às segundas-feiras da minha vida. Eu estudava língua portuguesa e literatura brasileira. Saio do Projac, tão taciturno, tão sorumbático, tão destruído por dentro de ter sido tão podado, né? Literalmente preso nas minhas escolhas, e vou para a casa da terceira mulher que muda a minha vida, Ana Maria Zanelli. Chego lá desolado e digo, professora, o primeiro dia de gravação foi péssimo. Eu tinha optado por dizer tô, ele me obrigou a dizer estou.
E eu gostaria de saber de quando datam os primeiros registros das contrações em língua portuguesa. Ela falou assim, poxa, Barilari, essa não é a minha especialidade, mas vou te dar o telefone do professor Domício Proença Filho. Eu falei, do imortal? Ela falou assim, é. Aí eu falei assim, ela ainda completou assim, mas cuidado, porque o que ele te disser, você vai ter que aceitar como se essas palavras estivessem vindas de Deus, porque poucas pessoas conhecem mais de língua portuguesa no Brasil do que ele. No dia seguinte, terça-feira de manhã, eu pego o telefone, ligo para o professor Domício Proença Filho e digo, professor, eu sou aluno da professora Ana Maria Zanelli, gostaria de marcar, eu tenho um embate linguístico que eu gostaria de dissolver. Ele diz, adoro embates linguísticos. Do que se trata? Eu falei, eu sou ator, eu estou fazendo uma novela que está começando ainda, estamos gravando, e num determinado momento da narrativa, eu estou preso e digo, está escrito Cristina, vírgula, estou preso. E eu optei por dizer, Cristina, estou preso, e gostaria de saber de quando datam os registros das primeiras contrações. Ele falou, não. A que classe social pende o seu personagem? Eu falei, a classe social alguma. Nesse momento da narrativa, ele está preso há 14 anos, condenado a 14 anos. É a base da pirâmide intelectual, é a base da pirâmide social, é o rebutalho, assassino da protagonista no primeiro capítulo. A novela se passa no interior de São Paulo, no pós-guerra. Ele falou, bom, se é o rebutalho, a base da pirâmide social, a base da pirâmide cultural no interior de São Paulo, no pós-guerra, se você disser estou, você está sendo equivocado. Eu falei, professor, isso eu já sentia. Mas como é que eu provo? E ele falou assim, passa aqui em casa amanhã. Ele também mora em Copacabana. Passa aqui em casa amanhã que eu vou reunir para você as músicas, as charges e os reclames da época. E quando na quarta-feira de manhã eu chego na casa do imortal Domício Proença Filho, já havia sobre a mesa uma pasta com as folhas reunidas, e numa das folhas, uma música que eu não recordava que já tinha cantado num espetáculo chamado South American Way, em homenagem a Carmen Miranda, chamada Linda Flor, a música que diz, ai, oi, oi, eu nasci para sofrer, fui olhar para você, meu zoinho fechou. Isso é uma deturpação da gramática, não é? Eu falei, ainda insisti com ele, porque é do meu perfil, o pensamento dialético, a discussão, né, o debate. Eu ainda insisti com ele, eu falei, professor, mas isso não é uma imposição da prosódia musical? Ele falou, de jeito nenhum. Porque se a letra não refletisse o falar da época, o compositor teria dito, ai, oi, oi, nasci para sofrer, olhei para você, meu olhinho fechou. E não é isso que está escrito. A linha, entre outras coisas, era uma pasta com muitas contrações reunidas. Eu peguei a pasta e deixei na mesa do diretor Jorge Fernando. Ele me odiou para sempre. Mas o Valcir Carrasco nunca mais escreveu para o Guto dizer, senão da forma contraída. E aí, eu saí da prisão. Uou! Agora, para eu chegar nessa convicção, ou nesse sentimento de que eu poderia fazer determinadas escolhas, percebem o percurso? O percurso de quem chegou lá na casa de Ana Maria Zanelli para pontuar um período simples que dizia, eu de presente para você. Foram 12 anos da minha vida na casa de Ana Maria Zanelli, quase também 12 anos no Largo do Boticário com Bárbara Eliodora. Meu Deus do céu, que herança fabulosa que esse conhecimento me deixa, sabe? De maneira que o que eu venho fazer aqui é motivar vocês a construir o pensamento. O verbo que se tornando carne, se torna um pouco de nós, sabe?
É quando Deus toma forma na vida da gente. Bom, aí, também nessas andanças na Academia Brasileira de Letras, em 1998, um dos caras que mais me interessavam, o imortal Cândido Mendes de Almeida, me apresenta um trabalho chamado La Société du Spectacle, ou A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord. A epígrafe desse trabalho é justamente o que está, entre aspas, vivo para o olhar dos outros. Aí sim, a gente vai chegar nesse tema espinhoso que é a rede social, né? A evasão de privacidade, não a invasão. Eu abro as minhas portas para vocês adentrarem. Esse livro é de 1967, portanto, em 1967, Guy Debord já vislumbrava essa espetacularização da vida da gente, né? De maneira que eu dedico a vocês, a impressão que vocês vão ter sobre mim, é um julgamento da sociedade moderna. Acho que, na verdade, isso é atávico, faz parte dos sentimentos humanos, né? A gente olha uma pessoa e imediatamente cria, mesmo sem abrir a boca, sem conversarmos absolutamente nada, eu crio algum tipo de conclusão, a priori, sobre você. Felizmente, quando a posteriori essa conclusão pode ser transformada através do diálogo e tudo isso. Mas ele chama atenção para isso, vivo para o olhar dos outros. Quando vocês postam uma coisa no Instagram, todo mundo usa as redes sociais? Usa? Quando vocês postam alguma coisa, vocês querem o quê? Like? Curtida? Engajamento? Comentário? Portanto, vocês plenamente vivem para o olhar dos outros. Estamos certos até aqui? Compreendidos? Tudo bem. Aí, deixa eu só falar um pouquinho sobre o livro em si, porque depois vocês podem se interessar, e é sempre muito bom quando as sementes germinam num encontro como esse, sobre conhecimento, né? O Inferno São os Outros, o título original, O Inferno São os Outros, é uma fala do personagem Garçon. É uma fala do personagem Garçon, que, assim como Ser ou Não Ser em Hamlet, serve de epígrafe para o Rue Clos, ou Entre Quatro Paredes, que é o título da obra. É uma peça teatral de Jean-Paul Sartre, de 1944, marcada pelo existencialismo do autor. É conhecida pela frase mundialmente famosa, O Inferno São os Outros, dita pelo personagem Garçon. Sobre o que trata a peça? 3 personagens morrem e vão para o inferno. Só que nesse inferno de Sartre não é mais um inferno cristão com demônios e labaredas e fogo e tenebroso, não. É uma coisa que vocês já conhecem, é um quarto branco. Já viram por aí um quarto branco? Big Brother? O quarto branco deriva do inferno de Entre Quatro Paredes do Sartre. E ele coloca esses 3 personagens convivendo, né, mortos, e conclui-se que a morte que já havia acontecido não é mais a situação limite do insuportável. O que há de mais insuportável hoje são os outros. A cena que eu mais gosto do Prêmio Nobel de Literatura, do José Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, é quando no mar da Galileia há o encontro entre Deus e o demônio no meio do mar da Galileia, e você não sabe se é Deus que não aguenta mais, ou se é o demônio que não aguenta mais, e não aguentam o quê? Não aguentam um ao outro, não aguentam mais o fato de existir para sempre com esse fardo nas costas. De maneira que, meu Deus, como é que eu resolvo essa equação se Guy Debord me diz, vivo para o olhar dos outros, e Sartre me diz que o inferno são os outros? Como é que eu saio dessa roubada? Como é que eu driblo essa adversidade? E aí, gente, eu na verdade não vim aqui pronto, né, ainda que eu saiba que estou na última encarnação,
Eu ainda não me sinto pronto para dar a vocês aqui respostas tão objetivas sobre a vida, cada um tem a sua, mas eu acho que a resposta para essa inequação, já que não é uma resposta precisa, é aquilo que Shakespeare me ensina nos conselhos de Polônio, quando dá ao filho Laertes, dizendo: sê fiel a ti mesmo. Lembram quando eu lutei até a morte para dizer: Cristina, tô preso? É porque eu resolvi ser fiel a mim mesmo. Então esse é o grande conselho que eu dou para vocês e que a gente vai chegar lá, porque é inevitável hoje em dia que a gente tenha que driblar essa dificuldade de ter que lidar com o pró de quem vai lá dar uma curtida, te dar um engajamento, mas eventualmente o hater também te dá o engajamento. Olha que coisa maluca, não é verdade? O excesso de hater faz teu perfil bombar, de maneira que é um terreno muito espinhoso, não é a minha especialidade. Eu sou analógico, né? Eu comecei minha carreira na primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, em 1982. As minhas anotações das análises sintáticas são no papel e no lápis. Por isso, graças a Deus, elas não se destruíram, porque meu iPhone já levaram 3 vezes. Minha agenda eletrônica dos anos 90 também sumiu, tudo que tinha dentro, mas meus cadernos estão lá, até hoje, escritos por minha mão e minha letra. E eu aprendo melhor desse jeito, sabe? Todo o meu texto eu reescrevo numa espécie de manuscrito e imediatamente essa memória vem toda à minha cabeça. E aí, quando eu falo dos conselhos de Shakespeare, vou antes falar aqui da crítica. E eu não estranhe, porque quando eu falei para vocês que meus parágrafos são longos, meus períodos são longos e dificilmente difíceis de serem pontuados, é exatamente por essa digressão. Numa certa vez, na aula com Camila Amado, o telefone... essa situação é muito louca. O telefone toca e nós só tínhamos 1 hora de aula. E ela atende. E ela fala assim: a vida é fragmentada. Eu preciso parar aqui e depois retornar. E o nosso cérebro é tão capaz de fazer isso, porque se o seu telefone tem 1 tera de capacidade, o seu cérebro tem 1 milhão de tera de capacidade. Então não se impressionem se o telefone tocar e eu tiver que retornar. Assim é a minha exposição aqui hoje. Eu vou e volto e já pedi para vocês me fazerem recordar de certas anotações aí, não é? Tem 2 anotações aí. Sobre a crítica, ou sobre o hater, ou sobre não ser... não viralizar, porque nem todo mundo gostou. Em 2016, o mundo ocidental inteiro comemora os 400 anos da obra de William Shakespeare. Em 2016, Shakespeare era o 2º nome próprio mais buscado no Google. Vocês podem pensar qual era o primeiro? Alguma dica? Quem era o primeiro nome buscado no Google em 2016? O segundo era William Shakespeare, ou Shakespeare. O primeiro era Jesus Cristo. Falou? O primeiro era Jesus Cristo. Eu não estou discutindo o tamanho de Jesus Cristo. Eu estou discutindo o tamanho de William Shakespeare. Certo? Bárbara Eleodora me deixou, entre tantas coisas, a capacidade de, com tanto conhecimento, escrever 2 livros sobre Shakespeare. O primeiro chama-se O Julgamento de Otelo, lançado em 2016, onde nós vamos ao Tribunal do Júri em Curitiba, onde se fazia o julgamento da Lava Jato, e nós fizemos o julgamento virtual do Otelo. Otelo é a história do general Mouro que mata a mulher Desdémona, julgando-a traidora. E era inocente. E Otelo foi absolvido. O primeiro julgamento foi feito nos anos 80, nós refizemos o julgamento em 2016, portanto desarquivamos o inquérito. Isso é literatura, tá? Só que a gente fez uma performance no Tribunal do Júri com desembargadores, com juristas, com advogado de acusação, de defesa, com júri, para encenarmos aquilo que o livro sugeria. Afinal de contas, o livro chamava-se O Julgamento de Otelo.
Depois busquem, tem filmes incríveis sobre Otelo. E aí, pela segunda vez, Otelo é absolvido. Esse foi o meu livro lançado em 2016. Logo depois, durante a pandemia, reunimos um grupo de bardólatras. Essa palavra estranha, bardo é o poeta, né? O poeta, o transmissor de histórias, aquele que leva as histórias e tal. E esse sufixo de adoração, de idolatria, portanto, aqueles que admiram o bardo, que hoje em dia, quando você fala o bardo, the bard, inevitavelmente eu estou falando do bardo inglês, chamado William Shakespeare, portanto, bardolatria. Reunimos um grupo de adoradores de Shakespeare para escrevermos o que devemos saber sobre Shakespeare antes que o mundo acabe. Eu escrevo um dos capítulos desse livro, e o meu capítulo gira justamente em torno daquilo que Harold Bloom me ensina, de que nós só vamos ter uma verdadeira intimidade com Shakespeare, que é essa coisa clássica, insuportável, difícil, inacessível, quando abandonarmos a ideia de acertar. Por que eu digo isso, abandonarmos a ideia de acertar? É claro que a minha vida inteira, vocês já perceberam que eu procuro ter estofo para defender a minha opinião. Se você é contra, também precisa do seu estofo, do seu subsídio teórico para defender a sua opinião. Porque em 2016 eu também tive a honra de poder planejar um projeto para o GNT, onde eu, Bárbara Eliodora e Cicely Berry, que vem a ser diretora da Royal Shakespeare Company na Inglaterra, que tinha mais ou menos a idade da Bárbara e era o portento na Inglaterra, debaixo de cujos pés os grandes atores de Hollywood, todos que vão interpretar Shakespeare, se sentam para aprenderem com ela como dizer o verso shakespeariano, chamado pentâmetro iâmbico. Palavra difícil, dificílima. Pentâmetro de penta, metro de verso com 5 pés. O que isso quer dizer? 5 pés, aquilo que a gente já fez. To be or not to be, that is the question. 10. Só que ele é dividido com uma coisa fascinante que Shakespeare descobre, que é a utilização de um verso, uma sílaba átona e uma sílaba tônica. Isso faz com que eu tenha um verso de 10 sílabas com a batida do coração, que diz tata, 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 tata. Dá 10 de batidas duplicadas. To be or not to be, that is the question. Então você tem que aprender a dizer isso, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Se vocês buscarem no YouTube, Cicely Berry, conferências de Cicely Berry, todos os grandes Oscar-nominated estarão aos seus pés aprendendo a dizer Shakespeare como deve ser dito. E aí eu fui a Stratford-upon-Avon encontrar o portento Cicely Berry. E aí conversamos longamente durante uma tarde inteira. Eu comentei sobre o projeto que estava fazendo com Bárbara Eliodora, que ela já conhecia, porque quando vinha ao Brasil, usava as traduções da Bárbara para ensinar os meninos do Nós do Morro, no Rio de Janeiro, a fazer Shakespeare, através das traduções da Bárbara. E eu falei para ela assim, qual é o seu vilão favorito? Muita gente diz que é o Iago, né? E ela me chama a atenção para uma coisa fundamental. Ela falou assim, Iago? Mas Iago diz que ama Desdémona. Está lá escrito. A ela eu amo, vírgula, e não só por luxúria. A ela eu amo e não só por luxúria. Lembram do Deus de Spinoza que eu usei para defender o Guto quando diz que é meu brother? Se eu amo Desdémona, eu posso fazer tudo por ela. E é tudo que Iago faz. As maiores atrocidades com um casamento perfeito. As coisas vão se associando, percebem? É o mesmo Deus, é a mesma história, as mesmas defesas e tal. Ela falou assim, não pode ser Iago. Iago ama Desdémona, está lá escrito. Aí eu falei assim, mas professora, dizem que esse verso, Desdémona, ela eu amo, vírgula, e não só por luxúria,
parece que é Lembra que eu falei que não tinha direitos autorais, que as peças não eram transcritas? Você, ator, decorava as suas falas, depois juntava com a sua, juntava o Hamlet com a Ofélia, com as Gertrudes, com o Cláudio, e a peça acontecia de memória. Quando Shakespeare, já morto, morre em 1616, e vão começar a produzir a edição reunida das obras, eles convocam esses atores, essa companhia de novo, para escrever de fato o que havia sido a peça. De maneira que todos esses tarados shakespearianos, eles concluem que esse verso da peça é um erro de má lembrança de algum ator. Mas eu fico me perguntando, assim como Cicely Berry se pergunta, mas se é um erro, por que não tirou? Porque se eu estou no palco e num solilóquio, debaixo de um pequeno feixe de luz, eu capto a atenção da plateia e digo: Desdémona, a ela eu amo, e não só por luxúria. Eu já disse, não tenho como fazer essa palavra retornar à boca. E, portanto, um espectador atento captaria essa mensagem, certo? E eu achei fascinante porque tudo que Bárbara achava que era A, Cicely, do outro lado do oceano, achava que era B. E assim se faz o debate. E assim se faz o inferno, são os outros. E assim se faz a nossa vida. Só que ambas com uma profundidade de capacidade de defesa incrível, e entra Harold Bloom, o maior intelectual americano, para me dar a resposta de que nós só vamos ter intimidade com Shakespeare quando abandonarmos a ideia de acertar. Portanto, não é um caso de erro e acerto. Eu não estou falando de matemática, eu estou falando de dramaturgia. A vida não tem respostas concretas. Não tem, não terá. Então, não é sempre o resultado de uma equação, é sempre uma inequação. E eu acho isso fabuloso, porque aí eu escrevo esse capítulo todo sobre isso, porque todas essas ideias brotaram, na verdade, de quando, no Supremo Tribunal Federal, que hoje em dia está na crista da onda dos noticiários, né? O ministro-presidente era o ministro Sepúlveda Pertence. Como naquela época eles ainda não tinham muita coisa para fazer, eles resolveram fazer o julgamento virtual da Capitu. Conhecem a Capitu? Capitu é a namorada de Bentinho, Capitolina de Pádua, a mulher de Bento Santiago, ou Santo Iago. Santo Iago, o Iago de Shakespeare. Machado cita Shakespeare, o segundo volume de citação na obra toda de Machado de Assis é Shakespeare. A primeira é a Bíblia. Assim como no Google. A segunda citação é Shakespeare. Ele fala sobre a teoria da ópera, sobre a teoria de Iago. E, na verdade, o próprio Dom Casmurro, vocês devem ter lido, né? É um livro obrigatório no ensino médio, no Enem e tal. É a história de Bentinho, que julga a mulher traidora. E foi traidora? A coisa mais maravilhosa, quando na academia a gente fazia um debate depois, e uma mulher disse: eu já li a obra 3 vezes. Eu li quando era mocinha, na escola. Eu tinha 15 anos. Eu tive absoluta certeza que a Capitu era inocente. Depois eu fui reler a obra, já era casada. E aí eu tive certeza que a Capitu era traidora. E agora eu já tenho tantos anos de casado, e aí tanto faz se Capitu traiu ou não traiu, isso é o que menos importa. É verdade isso. A leitura não é sobre o resultado de uma equação, né? Apesar dos tarados machadianos na academia concordarem que Capitu se chama, é aquela história das pistas machadianas, né? Das pistas nas entrelinhas das escritas de Machado. Capitu se chama Capitu em relação a Capitólio, ou seja, dessa fortaleza, uma mulher completamente forte para
1898, né? Muito forte, uma mulher com decisões, com fala, completamente com fala para 1898. Mas veja bem, o Supremo Tribunal Federal refaz o julgamento virtual de Capitu para saber se Capitu traiu ou não traiu. Capitu, no Supremo Tribunal Federal, foi acusada, o que vocês acham? Culpada, inocente? Inocente? Foi inocentada no Supremo Tribunal Federal. Capitu foi inocentada no Supremo Tribunal Federal. Anos depois, cai em domínio público os diários de Humberto de Campos, muito amigo de Machado de Assis, e a bomba, como essas bombas que caem hoje em dia nos relatórios da Polícia Federal, quando a ligação é grampeada e vem lá a print, o diário de Humberto de Campos cai em domínio público e ele conta que a obra do Dom Casmurro é uma obra autobiográfica e que Machado não seria o Bentinho Santiago, mas o traidor Ezequiel de Souza Escobar, traidor do seu compadre José de Alencar. Portanto, Capitu teria traído, segundo o diário de Humberto de Campos. Mas isso não importa. Isso é uma inequação. Eu só estou contando um pouquinho dos bastidores, né? Porque eu gosto dos bastidores, porque eu gosto de dissecar essa fileira de DNA dos personagens. Vocês já perceberam isso, né? O tarado, né? Eu gosto de dissecar, isso me preenche. E eu estou dizendo isso porque para Bárbara também preenchia. Flaubert, quando escreve o Tratado da Ignorância Humana, ele diz, numa certa hora, ele diz que não leria mais nenhum livro, porque para ele escrever aquilo, ele já tinha lido 1.200 e tantos livros para escrever um personagem desse Tratado da Ignorância Humana. Depois, quando o livro é lançado, ele diz que não conseguiu cumprir a promessa, porque ainda leu mais 5 livros para poder compor aquele personagem. Esse era eu, essa era Bárbara Heliodora. Quando eu estou na conversa com Cicely Barry, lá na porta do teatro da Royal Shakespeare Company, em Stratford-upon-Avon, que era a cidade de Shakespeare, eu digo para ela assim, tão alegremente, professora, amanhã eu vou a Wilmcote, que é a cidade que fez Shakespeare sobreviver. Porque a cidade onde Shakespeare nasce, 9 entre 10 crianças morreram na peste negra daquela época. Nossa pandemia daquela época, da Idade Média, né? De maneira que quando Mary Arden, a mãe de Shakespeare, que está no filme Hamlet, né? Dá à luz, ela leva o menino para Wilmcote, que era uma cidade mais reservada e poupada dessa, naquela época, epidemia de peste negra. E por isso é a razão da sobrevivência de Shakespeare. E eu digo, Wilmcote está a 7 quilômetros de Stratford-upon-Avon. Eu vou andando, né? Eu falei, professor, é legal lá, amanhã eu vou a Wilmcote, eu vou ver a casa onde Shakespeare e Mary passaram o puerpério, né? Ela falou assim, nunca fui. Eu falei, nunca foi? Eu nunca fui, porque para mim não interessa a casa onde ele passou o puerpério. A mim só interessa o que ele escreveu. O que ele não escreveu não me interessa. É por isso que a ela interessava o verso, o único verso onde Iago diz, Desdémona, a ela eu amo. Então vocês percebem a pluralidade dos fetiches? Vocês percebem a pluralidade dos desejos? De maneira que eu me conecto com quem tem um pouco da similaridade dos meus desejos, mas eu também gosto de me conectar com os avessos. Então, percebem como as coisas vão se entrelaçando na minha vida de uma forma quase que apofênica, nessa inter-relação de episódios que vão juntando as coisas. De maneira que Shakespeare, quando eu digo que não só as mulheres mudam a minha vida, Shakespeare muda completamente a minha vida, porque ele me dá tantas respostas. Sabe por quê? Porque ele escreveu mais de 1000 almas, 1000 personagens nesse colosso de obra que
Harold Bloom, quando reúne, vai chamar de a invenção do humano. Shakespeare é o primeiro cara a psicologizar um personagem. No teatro grego não havia ação, havia narração, as peças eram contadas, as peças se passavam, segundo as previsões de Aristóteles na Poética, em 24 horas. Em 24 horas. E de repente, a gente se depara com Romeu e Julieta. O menino, quando vai ao baile de máscara, ele vai para encontrar a Julieta? Não. Ele vai ao baile porque ele estava perdidamente apaixonado por Rosalinda. Era uma quinta-feira. Mas ele chega no baile e se apaixona perdidamente por Julieta, e a Rosalinda é retirada da narrativa. A sorte é que a peça começa na quinta e termina no domingo. Ou seja, eu fico me perguntando quantas vezes Romeu se apaixonaria na vida perdidamente, porque a vida é assim, não é? Então Shakespeare é esse cara capaz de escrever um espelho da natureza humana. É por isso que ele me interessa tanto, é por isso que ele me responde tanto, é por isso que ele me ensinou lá nos conselhos de Polônio, ser fiel a ti mesmo. Parece que tinha um cronômetro, uma coisa, vocês estão vendo isso aqui, não? De minutagem, para a gente saber de... agora. Isso é o que resta? Meu Deus, o tempo voou, eu preciso conversar com vocês. Espera aí, deixa eu só retornar aqui aos... acabei nem falando da crítica, né? Então, esse portento sobre os quais a gente está falando aqui há 400 e tantos anos, gente, durante todo o século XVIII, foi o rebutalho. Voltaire dizia que era o pior de todos os tempos. Robert Greene faz uma crítica devastadora sobre Shakespeare. Sabe por quê? Porque na ditadura, nem toda a Inglaterra foi monárquica. Durante 20 anos, a ditadura de Cromwell ocupa a monarquia e só vai se restabelecer em 1666. Shakespeare já tinha morrido em 1616, o Fólio é de 1623, e durante 20 anos, quase 20 anos, de 48 a 66, a monarquia se impõe e fecham e derrubam e destroem todos os teatros na Inglaterra. Porque era uma ditadura protestante, radical, ortodoxa, de maneira que destroem todos os teatros, e a memória, meu Deus, eu não sei como, que em 20 anos a memória dessas pessoas se acabou. A força da ditadura é brutal, né? Para acabar com os sonhos, de maneira que só no século XIX, outro tarado chamado William Poe é que redescobre a forma do teatro que Shakespeare inventou, cujas toras de Carvalho ele ganha de presente da rainha Elizabeth I para montar o seu grande teatro às margens do rio Tâmisa, chamado Globe Theatre. Globe, de globo, né? Em alusão àquilo que o deus Atlas carrega nas costas. Ou seja, aquele que tem o mundo nas costas. E aí, gente, essa crítica, ela dura um período, mas depois ele reina. Em 2016, o mundo parou para celebrar Shakespeare. A minha vida é absolutamente modificada por ele, de maneira que alguém aqui é das artes cênicas, atores, ator. Oi? Cursos livres de artes cênicas. A gente sempre acha, equivocadamente, porque não me deixa esquecer a vã filosofia, hein? A gente sempre acha equivocadamente que para eu dizer o Shakespeare é sempre ser ou não ser. Essa é que é a questão. Será mais... Não. Ele cria uma forma que só é redescoberta no século XIX, para William Poe, dessa forma do teatro, que não é como essa. É uma arena onde o ator fica na beira do palco. Aqui tem gente chamada standing audience, todos ficam em pé durante 5 horas, porque um Hamlet inteiro dura 5 horas.
E eles assistem, eles jogavam tudo, jogavam tomate, jogavam tudo nos atores quando não gostavam, era muito popular, né? É um teatro para 3.000 lugares, para 3.000 lugares. Todas as tardes, as peças eram à tarde, porque não havia luz ainda. Então ocupavam essa tarde toda, começava às 1h e terminava às 5, e não tem no inverno, porque anoitece mais cedo. De maneira que o ator chega na frente do palco e, para sinalizar para a plateia aquilo que Shakespeare usa como convenção, que é o solilóquio, além da privação da descrença da plateia, ele evoca e convoca a privação da descrença da plateia. Nós fizemos isso morrer, porque nós criamos o advento do realismo. Hoje em dia, quando eu vou ao teatro e na peça a atriz abre uma torneira e não sai água, eu digo: a produção é pobre. Porque eu não consigo mais imaginar que daquela torneira teatral deveria sair água. É por isso que Shakespeare evoca a privação da descrença, the suspension of disbelief, um termo cunhado por Coleridge. Isso é fundamental, é através disso que quase todos os prólogos de William Shakespeare, ele diz, como no prólogo do Henrique V, pensem ver os corcéis de que falamos imprimindo na terra suas pegadas, pois suas mentes vestem nossos reis. Pensem, imaginem ver os corcéis de que falamos imprimindo na terra suas pegadas, porque aqui é teatro, aqui não é um documentário. De maneira, gente, que tudo isso que Shakespeare criou era muito novo. Era muito novo. Shakespeare, não sei se vocês já viram filmes sobre isso, mas ele ajuda a escrever a língua inglesa. Eu tenho um dicionário, um glossário shakespeariano desta espessura de palavras e expressões cunhadas por Shakespeare que hoje fazem parte da língua inglesa. Por quê? O inglês moderno nasce tecnicamente em 1500. Shakespeare escreve o Hamlet em 1601. Shakespeare vai para Londres em 1590. E não esqueçamos que a Inglaterra é uma ilha. Não é globalizada, não era globalizada, e, portanto, o Canal da Mancha era uma realidade. É por isso que as coisas custavam a chegar e a sair da Inglaterra. É por isso que a Inglaterra tem tantas particularidades, né? Porque as coisas eram inventadas ali, e ali eram mais preservadas, porque está fora do continente. Você precisava atravessar o Canal da Mancha para acessar determinadas coisas, não havia internet, nem sinal de rádio. Então, assim, sobre as críticas, virem a página, porque amanhã é outro dia, e ninguém sabe o dia de amanhã. Virem a página. Deixa eu só... Obrigado. Bom, obviamente que eu sugiro a vocês a leitura ou uma porta mais acessível de entrada, os filmes primorosos que todas as obras estão filmadas, né? Tem um Hamlet do maior ator de todos os tempos, Sir Laurence Olivier, em que ele explica exatamente o que é esse pensamento, porque a câmera vem de trás na cabeça do Laurence Olivier e vai entrando dentro da cabeça dele, e por um efeito meio tosco, né? Estamos falando de um filme de época, ele vai abrindo as camadas cerebrais para mostrar para o espectador que aquilo não é uma fala, é um pensamento. Vale vocês darem uma olhada nesse filme. E esse discurso aqui é quando a companhia de teatro chega no Palácio da Dinamarca e Hamlet oferece aos atores o melhor quarto do palácio para receber a companhia. É por isso que eu digo que os atores, a arte, os músicos, a arte de uma forma geral, tem que sempre entrar pela porta da frente e ocupar o melhor quarto do palácio. Nós somos artistas. Portanto, quando eu falo, na última palestra que eu dei em Petrópolis, alguém chegou para mim depois em off e disse assim: olha, eu não concordo que a mola principal propulsora seja a palavra, o verbo. Eu disse, bom, o Evangelho de João diz que o verbo fez carne, né? E aí eu disse para ele, além disso, que nós éramos artistas. Não por acaso, o nosso combustível principal é ar, para virar artistas.
Por isso, a minha devoção às palavras, a minha devoção ao verbo. Então, isso está muito presente ali quando Hamlet também ensina os atores a dizer o seu texto sem pavonear. Sem pavonear. É que Harold Bloom também me ensina. Quanto mais baixo, mais perto de mim está o personagem. Eu trabalhei com alguns atores americanos, europeus, que falam assim. Eles interpretam assim. Baixo, porque eles sabem que o personagem está mais conectado quando eu falo para dentro, quando eu falo para mim. Afinal de contas, eu ouço em estéreo e falo em mono. É uma boca e dois ouvidos. Aqui também é o Hamlet. Eu não vou entrar nessa discussão sem ter razão, porque demandaria muito tempo, mas eu acho que Espera aí, me enrolei aqui no passador. Tá bom, pode tirar essa tela aqui e voltar para o... Ai, não está indo. Agora... Ah, sim, é só isso que eu quero dizer. Porque eu ouvi ali da coxia. Todos vocês são paraenses? Todos? Também? Belém hoje está na crista da onda, né? Ano passado ninguém conseguia vir aqui porque os hotéis custavam 10 mil reais a diária. É Londres. É Londres. Mas tem razão para ser. Hã? Belondres, adorei Belondres. Adorei. Mas de fato tem, porque é uma riqueza. Esse lugar é uma riqueza. Mas é um Brasil muito grande. E eu estava ouvindo aqui a Amanda dizer que, invariavelmente, inevitavelmente, indestrutivelmente, há uma concentração de possibilidades e de realizações num eixo Rio-São Paulo, portanto, bem distante do estado do Pará. Tem uma frase do Hamlet que eu gostaria de deixar aqui para vocês como ideia final, que é quando ele diz: eu poderia viver recluso numa casca de noz e ainda assim me tornar rei do espaço infinito. Então vocês, paraenses, ainda que eventualmente achem que estão deslocados do eixo, vocês todos podem se tornar reis do espaço infinito. Essa terra é dadivosa, essa terra é um celeiro de talentos. Todas as noites, quando eu vou a um lugar, eu fico em êxtase com as vozes, com as performances, com as capacidades artísticas de tanta gente, de maneira que é preciso que essa Belém vire Belondres mesmo, para que seja reconhecida, visitada cada vez mais. Tem notícias fantásticas sobre incentivos de vindo para cá, realmente para dar cabo desse celeiro. Então, se algum dia vocês se sentiram desprestigiados, desconectados e distantes desse eixo, pensem como o Hamlet, que era o príncipe da Dinamarca, que você pode ser o rei do espaço infinito. Como eu disse para vocês que eu não vim aqui para dar respostas, mas apenas mais perguntas, e eu gosto quando também no Prêmio Nobel de Literatura, o menino da Yeshiva, de Isaac Bashev Singer, a menina que gostaria de estudar na Yeshiva, quando as mulheres ainda não estudavam, ela diz do pai Barrabino assim: meu pai não tinha respostas para as minhas perguntas, mas ele tinha 10 perguntas para cada resposta. Isso é um pouco do que eu vim trazer aqui para vocês. E como palavra final, eu vou a Schopenhauer, que diz: amo o gato, mas não desamo o rato. Obrigado, Belém. Obrigado. Obrigado. Nem mereço tanto, mas obrigado. Como é um lugar onde as emoções vêm facilmente, né? A gente vai olhando para trás. Quando minha avó dizia: há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe, ela não conhecia Shakespeare. Tenho certeza disso. Era simples, era uma mulher simples. Ela não conhecia Shakespeare. Quando eu era adolescente,
Eu fui com a escola ao teatro. Quando o grupo Tapa encenava o Hamlet. E o Hamlet diz ao Horácio: há mais coisas, Horácio, em céus e terras, do que supõe a sua filosofia. Shakespeare nunca disse que a filosofia era vã. Antes de eu me debruçar sobre Shakespeare, eu ficava me perguntando, tão apaixonado pela filosofia, eu falava, poxa, mas por que Shakespeare diz que a filosofia era vã? Ele nunca disse isso. Ele nunca disse isso. Ele diz, there are more things in heaven and earth, Horatio, than can think of your philosophy. Sabe por que surgiu o vã, gente? Lembra que eu contei para vocês que os versos eram de 10 sílabas? É porque quando uma tradução portuguesa fraca, falha e ruim traduziu, faltava uma sílaba. E ele foi lá e colocou o vã. E esse equívoco ficou para sempre. Portanto, quando vocês lembrarem de mim, lembrarem de Shakespeare, jamais duvidem do poder da filosofia e da autenticidade de Shakespeare, quando simplesmente diz, há mais coisas, Horácio, em céus e terras, do que sonha a sua filosofia. E a minha avó que ensina, né? Agora eu gostaria de ouvir vocês, temos um tempo aqui, e eu sempre muito temeroso de que eu vá falar, ninguém entenda, né? Porque afinal de contas eu também vivo para o olhar dos outros, de que ninguém entenda, de que ninguém curta, de que ninguém acesse, de que ninguém tolere o que eu vou falar, o que eu falaria durante 1h30. E aí, quem na vida acha que jamais seria capaz de fazer uma pergunta, eu trouxe algumas. Porque quando a gente é muito jovem, aquela ousadia, tanto faz se fizer pergunta, né? Mas o que seria de mim hoje, 30 anos, quase 40 anos de carreira, 1982, no sítio do Capão Amarelo, se eu fizer uma palestra de 1h30 aqui e ninguém tiver nenhuma dúvida, ou foi insuportável ou ninguém entendeu nada. De maneira que quem quiser fazer e não tiver coragem, eu tenho as perguntas. Mas temos ali. Como é que a gente faz com o microfone? Ali já. Tudo bem? Bom dia. Tudo Muito bom bem? dia. É um sonho realmente fazer uma pergunta para você, um ator renomado, mas que hoje, para mim, te mostrou assim, uma outra pessoa, um ser humano. Que bom. Eu vivo da minha arte. Eu acho que daqui eu sou a única que não sou do ramo da música. Sou designer de joia. Uau, sim. Tenho uma loja há 20 anos no Espaço São José Liberto e realmente eu vivo da minha arte. Então, quando a Amanda falou que ela está lançando aí, então eu tenho uma pergunta para ela. Eu vim ontem, vim hoje, vou ficar até o final. Que maravilha, que eu maravilha. estou muito assim encantada contigo. Realmente você foi ler a leitura. Eu comecei, mas eu sou muito orgulhosa de ser artesã, apesar de ter pós-graduação em moda, porque eu acredito na sustentabilidade, fazer uma joia consciente. Sim, suas convicções. Fiz a copy e nós falamos da Amazônia. Eu não sei falar inglês, mas o meu site, hbdesign.pa, que é o meu nome, Helena Bezerra, ele está em inglês e português. Uau. E era um encanto quando eles chegavam na nossa vitrine, nem falava, ele queria aquela peça, ele queria levar um tambatajá, mas no meu tambatajá ele conta a lenda para ti em inglês. Sei. É a história de um grande amor. Então, tu representa um tambatajá, porque tu és apaixonado, estudaste e fala de ramo. Eu estou muito encantada contigo. Ai, que delícia. Parabéns, eu não vou chorar. Muito obrigado. Parabéns mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. E parabéns também pela sua arte, né? Somos plurais em várias artes. É uma árvore muito frondosa, graças a Deus. Vou te procurar no Instagram também. Me chama lá, me manda uma DM. Ah, beleza. Tá bom. Oi. Olá. Eu sou Jace Farias, cantora, compositora. Prazer, e mestra Jace. de cultura na minha cidade.
Você é da onde? Barcarena. Ah, certo. Você disse assim, nós artistas temos que entrar pela porta da frente. Sim. E ocupar o melhor quarto. Sim. Amanda Françoso pontuou que quando nos posicionamos de forma contrária ao nosso contratante, corremos o risco de não mais sermos contratados. E isso provavelmente causaria problemas à nossa trajetória, à nossa carreira. Aí, Barilari diz assim, tomou uma atitude, né, de lutar, estudar, defender e buscar provas do que estava convicto ser a sua verdade. Sim. E isso, na minha opinião, foi um posicionamento que mostrou, mesmo correndo o risco de talvez perder o teu papel, né, que você, ao se impor, carimbou a tua identidade, o teu CPF. Nos dois momentos, tanto da Amanda quanto no teu, esse que está aqui do lado, meu esposo, meu tecladista, olhou para mim e disse, essa é você. Essa Amanda ou essa eu? Os dois. Ele falou que a posição que eu tomo de brigar pela minha verdade, na hora que a Amanda falou que a gente corre o risco de perder o trabalho, e ela por muitas vezes precisou mudar. Quando o Silvio Santos falou que o cabelo dela não estava cortado, estava só feito um penteado. Né? E ele disse que ela cortou o cabelo e tirou o que ela tinha de mais bonito. E não era isso que ela tinha de mais bonito, né? Não era isso que nos chamava a atenção. Pelo menos não de nós mulheres. Então, ele disse para mim isso, que porque eu não aceito o lado negativo das coisas, né? Quando acontece, eu não aceito. Então, ficou uma dúvida, a pergunta, ceder à imposição do contratante me mantém trabalhando? Ou manter-me fiel à minha verdade, não aceitar tratamentos diferenciados dados aos artistas regionais e nacionais? Por que a pergunta, por que a dúvida? No último carnaval, fui contratada pela minha cidade para fazer um show na Praia do Caripi. Abri o carnaval. Já vou fazer 60 anos, graças a Deus, tenho 43 de noite. E me colocaram às 20 horas. E minha equipe estava toda lá para montar o som, fazer a nossa parte, passar som e tal. Tinha uma atração nacional, passando o som, aguardamos. O horário nosso já perdemos 43 minutos, mas continuamos educadamente aguardando. Quando a equipe vai montar, montou tudo, surge uma... Aqui nós temos muitas aparelhagens. E dentre elas, uma chamada carabao. Ouvi falar. Tem uma cabeça de touro gigantesca. De búfalo, né? De búfalo. Sim. O palco tinha 12 metros, eles ocuparam 11 metros e meio. Então, a banda não tinha onde se apresentar. Por diversas vezes, bati minha cabeça, minha costa, durante o show. E fui para a rede social e reclamei disso, né? O desrespeito com o artista local, onde a prefeitura determina o valor do cachê, eles não perguntam quanto você vai ganhar, quanto você quer, eles determinam, é assim que funciona. Não sei para lá, mas no norte é assim, todas as cidades eles querem fazer isso conosco. E dizem o tempo que você vai se apresentar. Você chega aqui, você diz, a minha palestra é 1h30. E dizem para mim, já, se você tem 30 minutos. E na hora eu só tenho 20. Né? Então, esse respeito, né, que a gente busca, que todo paraense busca conquistar, ainda não chegou. Né? Eu te pergunto, o que é o melhor? Eu mudar a minha forma de ser, eu calar minha boca e aceitar as coisas que fazem, ou eu fazer que nem o Barilari fez e disse, não é estou, é tô. Eu acho, Jace, que toda... Durante muito tempo aqui eu disse que eu não tinha respostas, eu tinha perguntas, não é? E falei muito também sobre a pluralidade do ser, o que é o seu fetiche, a sua obsessão, o seu temperamento, o meu. Eu fui fiel a mim mesmo. Eu não consegui dominar a força da minha natureza e daquilo que eu tinha me debruçado durante tantos anos para aprender, para deixar que uma pessoa que sequer tinha lido, sei lá, O Pequeno Príncipe na vida, pudesse insuflar ou destruir as minhas convicções. Eu sou muito... Shakespeare diz isso, né? Ser fiel a ti mesmo. Mas, de repente, essa é a sua natureza, não é a sua. Então, você tem que ser fiel à sua e você à sua. Eu não tenho aqui essa resposta para dar para uma plateia de 300 pessoas.
O que eu posso te dizer é que, eventualmente, você já se arrependeu, Alexandre? Já. E aí vou contar rapidamente, muito rapidamente, uma história para você. É uma pessoa, não vou citar o nome porque é um astro. É um portento que todo mundo conhece. É um grande ator, um grande diretor, um grande roteirista. E ele escreveu uma peça e ele me chamou para, além de ator, eu era o ator, eu era o cenógrafo, porque sou arquiteto. Eu entrei na faculdade de arquitetura com 16 anos, porque meus pais queriam que um dia eu fosse general de exército. E para não ser general de exército, eu entrei para a faculdade de arquitetura para poder chegar na escola de teatro que eu fiz escondido durante 2 anos da minha vida, para ser fiel a mim mesmo. Apesar de as escuras, as escondidas e tal, eu cheguei onde eu queria chegar. Mas aí, eu fazia o cenário, eu era ator e eu era o administrador da peça. E aí, a figurinista era a esposa de uma diretora de núcleo da Rede Globo, que podia mudar a minha vida. Ela estava sempre ali com a gente, muito proximamente, e ela achava meu cenário admirável, meu trabalho admirável, era uma composição realmente que eu tinha feito nessa peça admirável, e nos estreitamos em relações muito. Quando estreamos, o diretor virou para mim e falou assim: olha, Alexandre, a partir de agora você não vai pagar ninguém, senão com o dinheiro do borderô, da bilheteria que nós somarmos durante o primeiro final de semana. E aí isso iria só na semana seguinte, e aí ela me ligou na segunda-feira para cobrar o dinheiro das costureiras. E eu falei assim: olha, eu estou me segurando aqui para não citar os nomes, não vou citar. Eu falei assim: olha, eu não posso pagar as suas costureiras porque eu não paguei a ninguém, porque por ordens do diretor eu só posso pagar a partir da quinta-feira, quando entra o dinheiro da bilheteria. Não, mas as minhas costureiras não são os cenotécnicos. As minhas costureiras têm que receber hoje. Eu falei assim: bom, eu não posso pagar, porque eu tenho uma ordem para não pagar. Ela pegou o telefone, ligou para o diretor, ele fez um cheque e pagou para ela. E quando a escalação da novela começou, eu mandei uma mensagem para que fizesse chegar a ela, e ela disse exatamente assim: eu agora não vou te colocar na novela, porque você não pagou as costureiras como ele que assinou o cheque. Compreende? Mas nem tudo é vitória. Hoje é uma derrota, amanhã é uma vitória. A esperança é que não pode faltar. Nesse momento eu falei assim: poxa, eu devia ter pegado o telefone e ligado e falar sobre a especificidade do caso. Afinal de contas, como diz a própria jurisprudência, trate os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. Disso eu levei uma lição. Entendeu? É por aí, mas eu não tenho muitas respostas, é mais pergunta mesmo. Só sei que nada sei. Aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Meu nome é Alexandre Rosendo. Meu xará? Sou o xará. Opa. E aí, eu estou encantado com a aula sobre Shakespeare, tá? Porque eu sou ator também e sou graduado em letras. Uau. E assim, há muito tempo eu não tinha assisti uma palestra sobre Shakespeare, que é a base de tudo do teatro. Sim, sim. E tu falaste uma coisa muito interessante sobre o Shakespeare, porque assim, a maioria dos atores, dos diretores, vem Shakespeare com essa coisa pomposa. Sim. Tá? Então, essa quebra que tu fizeste agora, me remeteu a... Eu tive a oportunidade de... Eu comecei o teatro com a Amir Haddad, então ele é meu pai do teatro, eu sempre digo isso. Certo. E ele coloca muito isso. A popularização do Shakespeare. Certo, tá? certo. Eu comecei com a Amir, e assim, de uma forma muito interessante. Teatro de rua, né? E ele traz o Shakespeare. Consegue voltar para o... Eu não estou conseguindo passar aqui de novo, e só prevendo um pouquinho do que seja a sua pergunta... Sem te interromper, e já te interrompendo, Alexandre, só um segundo. Vai, é aí. Né? E tem muito a ver com ser fiel a ti mesmo, porque o ator ele tem que trazer dentro de si, né? E quando tu falaste isso, me remeteu na construção dos personagens. Então, assim, o que tu falaste foi ao encontro do que o Amir coloca, né? Tanto que ele usa muito Shakespeare, o último espetáculo dele. Aliás, um penúltimo. Fiz o Shakespeare com a Amir, ele era o Próspero, né? Nessa montagem. Trabalha com isso e diz que o Shakespeare está na rua, ele fala sempre isso.
qual ponto da obra do Shakespeare, da filosofia do Shakespeare, tu traz mais especificamente na criação de algum personagem teu? Justamente esse espelho da realidade. Tem um filme com Sir Ian McKellen, fazendo Ricardo III, em que ele faz um solilóquio descendo a escada. O Sir Ian McKellen faz o solilóquio no banheiro. O filme é incrível. Num banheiro, ele está urinando e tem um espelho em frente a ele. O que significa que os pensamentos, eles vêm em qualquer lugar, em qualquer momento. E é fascinante você pegar um diretor que faz o Ricardo III falar o solilóquio sobre The Winter of Our Discontent, o inverno do descontentamento, com ele ali no banheiro. Ou seja, qualquer lugar é lugar para isso, para ser reflexo da natureza humana, e ainda tem o espelho em frente. Então, o que eu trago sobre isso é sempre voltando, sendo fiel a essa sua identidade, né? E a gente, Alexandre, no correr da vida, você vai aprendendo que eu não posso fazer. O ator brasileiro tende a querer fazer tudo. O Ziraldo tem uma frase que eu adoro, que a gente, infelizmente, não pode negar trabalho, porque a gente nem ganha o suficiente para comprar à vista e nem regularmente para comprar a prazo. Quando tem, a gente faz, né, Jace? A gente se vira nos 30. Agora, a gente tem que abrir essas possibilidades para quando você estar em outra frase do Hamlet, quando diz readiness is all, estar pronto é tudo. Portanto, você precisa estar pronto e capaz para quando essa hora vier, essa boa hora vier, você estar pronto e capaz. Vou te confessar que a Mira Haddad era desafeto de Bárbara Eleodora. Ela nem foi assistir ao Shakespeare porque eram desafetos, tremendos desafetos, porque ele tinha... Bárbara é a maior autoridade latino-americana na teoria de Shakespeare, né? É uma voz que ecoava o mundo inteiro. E quando eu fui fazer o Hamlet, o diretor da peça virou para mim e falou assim: você está todas as semanas da sua vida com Deus. Você está no Largo do Boticário com Bárbara Eleodora todas as semanas. Portanto, por que você não pede a ela para te dirigir nos solilóquios? Ela me dirigiu. Ela me dirigiu. E o ser ou não ser que eu fazia era pequeno. Porque eu não estou te dizendo isso. Eu só estou permitindo que você ouça o meu pensamento. Já insisti nesse ponto, né? Portanto, era pequeno, era para mim. Era ser ou não ser. Essa é que é a questão. E o Amir não faz isso. Talvez porque o Amir tenha que dizer na praça. E as condições de acústica da praça ali da Cinelândia não sejam as mesmas do Teatro Globo e da forma do palco que Shakespeare inventa, chamado All Stage, quando ele coloca um ator que está rodeado pela plateia. Então, isso permite, com aquilo que diz Harold Bloom, que quanto mais baixo, mais perto de si está o personagem. Agora, é uma ferramenta de adequação, Alexandre. Por isso que eu tirei esse trecho aqui, que é o próprio Hamlet. Vejam uma imagem que vai parecer que ele vai fazer o Hamlet assim, né? Mas o príncipe, quando recebe a companhia de atores, diz o seguinte, quase como se dissesse: pelo amor de Deus, tenha a bondade de dizer aquele trecho do jeito que eu pronunciei. Com naturalidade. Mas se o dizeis afetadamente, como muitos atores fazem, admito até que o pregoeiro público vá bradar pelas ruas das minhas linhas. Não te ponhas a cerrar o ar com as mãos dessa maneira. Usai de moderação. Porque até mesmo na torrente e na tempestade, direi melhor, no turbilhão das paixões, deveis adquirir e empregar um controle que lhe dê alguma medida. Ai, ofende-me até a alma reduzir a frangalhos uma paixão, a verdadeiros trapos e ferir os ouvidos da plateia, que na maior parte não é capaz senão de apreciar pantomimas e barulho. Dá gana de açoitar o indivíduo que se põe a exagerar no papel de termagante e que pretende ser mais Herodes do que o próprio Herodes. Por favor, evita isso.
Isso é um tremendo conselho para os atores. Obrigado, muito obrigado, Alexandre. Valeu! Aonde? Ali. Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Eu sou Renata Maués, arte educadora. Prazer, Renata. Não sou das artes cênicas, mas convivi bastante com isso no período em que eu trabalhava com modelo vivo, que é uma interseção entre as artes cênicas e a minha arte, que é o desenho. Mas, Fiz muito isso na Faculdade de Arquitetura da muito. UFRJ, desenho artístico, lembro muito. Exato. Então, assim, para mim, eu quero fazer mais um comentário e um agradecimento, é mais do que uma pergunta. Eu estou encantada com tudo que tu trouxeste para nós aqui no dia de hoje, do teu conhecimento dessa obra e da tua verdade, como tu mesmo disseste, de procurar o aprofundamento. Sim. Porque eu acredito que, muitas vezes, a gente tem na nossa frente situações em que a gente pensa assim, não adianta se aprofundar, as pessoas não vão entender. Não. Há sempre um ouvido para te Há ouvir. sempre um ouvido. E mesmo aqueles a quem tu supunhas que poderiam não estar interessados, dado o teu nível de interesse e a tua capacidade de expressar aquilo da forma mais verdadeira, como tu trouxeste para nós hoje, eu tenho certeza que despertou. Então, assim, eu quero te agradecer profundamente por trazer isto para nós. E isto é uma verdade. E é nisso que eu pauto o meu trabalho também. Muitas vezes eu estou diante de turmas em que eu percebo que talvez eu precisasse graduar as minhas palavras, a forma de dizer determinados termos, porque pelo nível de instrução e pela situação, eu trabalho muito com artesãos. Quem era a colega artesã aqui? Ali. Tudo bem? Eu trabalho muito com artesãs e artesãos populares, porque eu dou aula de empreendedorismo popular para mulheres de periferia. Então, eu já decidi há muito tempo, e hoje eu tive a prova aqui, de que eu não devo fazer isso. Muito pelo contrário, eu devo cada vez mais trazer aquilo que é importante para o lugar do importante. Elevar o nível, né? E elevar o estudo. Elevar o estudo. Exatamente. Exatamente. Então, eu Parabéns, quero te agradecer Renata. penhoradamente por essa aula que a gente teve aqui hoje. Muito obrigado. Eu fico muito emocionado com as suas palavras. É uma convicção que eu venho achando sempre ouvidos muito atentos para me ouvir. Isso me alegra sobremaneira. Muito obrigado, Renata. Estão me pedindo para encerrar, mas eu ainda vou fazer mais uma... Aqui atrás, não é? Aqui não tinha alguém? Não, não é tu. Pensei que era ela. Oi, meu nome é Alci. Eu sou ator. Prazer, Alci. Obrigado. Eu tô primeiro, assim... foi gratificante, boquiaberto, porque a gente vê na telinha... Eu vou fazer uma crítica, não é a Globo, não é a Globo. Eu já sei. Já estou assinando, né, não quero... Sim. É que a TV ela é um produto, né? Claro. Foi falado muito de produto aqui, né? Claro. Mas uma vez eu lembro que eu estava em 90, na década de 90, aí estava começando a se falar assim, de marketing para o teatro, sabe? Porque tinha já o marketing, né, muito antigo, mas essa coisa de produto, né? Assim, pro meu produto. Aí eu estava na mesa, não tinha nenhum empresário com a gente, estava só a galera do teatro. Aí começava, porque meu produto. Eu quero me sentir mal pra caramba, porque teatro, né? E tu provou isso aí hoje, né? E a gente prova isso sempre quando a gente faz uma peça. Teatro, ele não ele pode ser produto na hora de vender, mas ele é uma coisa incomensurável. Ele é uma coisa que é toda a nossa riqueza, né? É uma arte que reúne várias artes e tal. Então, quando eu comecei a fazer teatro, eu tinha sonho de ir para a Globo mesmo. Eu queria ir para a Globo. Como era um sonho coletivo do Brasil inteiro. A maioria. Mas eu entrei num grupo chamado Vivência, que o grande assim, ícone do Vivência, que é do Raimundo Pirajá, muita gente conhece aqui, que já faleceu, infelizmente ele partiu cedo. E o grande ícone era o Augusto Boal, pô, que era um cara que trazia o teatro para exatamente para a população, né? Ele achava que todos podiam fazer teatro. Todo mundo, claro. Então eu sou meio TDAH, assim, eu acabei de, mas agora eu me lembrei de outra coisa também. Sim, lembrei. É meio coisa de TDAH, eu vou provar que sou TDAH. Tá, beleza. Eu percebi como a gente não... Às vezes, agora, com a internet, a gente percebe, a gente conhece as pessoas, né? A gente sabe, a gente vê...
fulano casou não sei com quem, fulano estudou não sei o quê. Eu não sabia nem que tu era arquiteto. Eu fiquei passado, essa palavra que eu queria falar, com teu conhecimento, cara, a tua profundidade. Porque a gente vê o produto lá, a gente vê um cara, é bonito e tal. Aí a gente tem essa maldade aqui. Sim, só pode ser o mocinho, nada mais. Se eu fosse bonitão assim, também eu estava lá, né? E hoje eu queimei minha língua, porque eu achava legal o teu personagem, né? Obrigado. E hoje a gente percebe, veio a Amanda Françoso, que eu conhecia daqueles programas da tarde, eu não sabia que... Eu tenho uma filha autista, eu me emocionei com ela, né? A minha amiga aqui, a Carla, também tem, ou seja... Então, a gente fica conhecendo o potencial dos atores mesmo, quando tem uma conversa dessa. É verdade. Né? É verdade. E porque o produto reduz o ser humano. Né? Perfeitamente. Então, nunca diga assim, meu produto... Diz lá para o empresário, porque tu vai ter que colocar teu diferencial, tuas coisas. Mas, entre a gente não é produto, a gente é um ser humano. Espírito, a coisa mais linda que Deus criou, né? É verdade. É verdade. Oi. Oi. Posso? Só um Pode. pouquinho. Não, porque eu queria falar mais. Mas é assim, eu achei muito legal o que a nossa amiga aqui, produtora, falou, porque eu já fui professora também de educação infantil, né? E eu sempre diminuo as palavras para que as pessoas entendam. E quando tu começaste, eu digo, meu Deus, que coisa chata. Te juro, mas você falou sobre isso. Acho que foi você que falou sobre isso. Sim, de mas ser insuportável, ser depois difícil. Você me prendeu de uma tal maneira. Que delícia! Cara, além de lindo, né? Ô, gente. Não, mas eu quero assim, terminar minha fala dizendo assim que eu gosto... O que eu gosto de cantar é MPB antigo. Lupicínio Rodrigues, Maísa, entendeu? Então, hoje em dia... os jovens, eles não conhecem tanto e a maneira de cantar, entendeu? Claro. A minha maneira de cantar é como eles cantavam, meio chorado, entendeu? Então, como tu falaste, Cris, tô preso, porque era uma linguagem dos presidiários, né? Sim. Então, eu gostaria de cantar só um trechinho, posso? Pode. É assim, ó. Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem. Eu nada entendi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí. É isso, tá? Sim. Então... Viva a assim, sua verdade! Isso, é a minha verdade. Viva! Obrigada. Viva! Temos algum tempo ainda, meninas, produção? Não? Mas como a Amanda falou, mais tarde nós teremos algum tempinho. Meu Instagram, alexandre.barilari. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, manda numa DM. O importante é termos tido esse espaço aqui, esse primeiro contato de muitos que virão. Estaremos conectados. Foi um prazer imenso para que vocês pudessem conhecer não só o lado B, mas C, D, E, Z do Alexandre Barilari aqui para vocês. Obrigado! Obrigada, Alexandre! Obrigado, Arrasou! foi um prazer. Valeu.